Olá! Nesse vídeo eu vou ensinar para você como se organizar nos seus pedidos, tanto semanalmente quanto mensalmente. Parece algo super bobo, mas se você não tiver uma certa organização interna ali, você vai se embananar inteira, principalmente quando o nome dos clientes são muito semelhantes, quando o pedido é semelhante, quando você tem uma quantidade muito grande, um volume muito alto semanal. Então vamos lá, são duas coisas que a gente faz. Eu sou um pouco a moda antiga, então eu vou até falar para você também sobre um outro aplicativo, um site que você pode usar no final desse vídeo, mas eu vou mostrar para você o que de fato a gente faz aqui no ateliê e o que eu sempre fiz, que é a maneira que para mim funcionou melhor. Para começar, eu tenho aqui uma tabela, uma planilha que a gente fez no Google Drive mesmo, que assim fica super fácil de você acessar em qualquer lugar. Eu tenho baixado o Google Drive no meu celular também, a Rafa tem aqui no computador, então você não precisa ter aquele computador disponível ali para você. Você consegue acessar em qualquer lugar, no supermercado, para garantir o volume da venda, enfim, como quiser. E aí nessa planilha eu vou mostrar para você primeiro quais são os itens que a gente julgou importante para alimentar esses dados. Então vamos lá, para começar a quantidade. Então eu vou fazer, por exemplo, exemplificar aqui um pedido. Vamos supor que a gente vai ter um bolo, que seria um bolo, né? Se for brigadeiro, por exemplo, você põe 24, 30, 60, 1.300, quantos brigadeiros tiver, sempre considerando que é o mesmo produto, ou seja, mesmo sabor. E depois no item, eu sou muito minuciosa, eu gosto de descrever tintim por tintim. Então, essa planilha é para você, é acesso interno, o cliente não vai ter acesso a isso, então você pode descrever 100% do seu produto. Então, vamos supor que você tem um pedido aí que sai do seu padrão. Por exemplo, aqui a gente tem um padrão que são 3 camadas de massa sempre para 2 camadas de recheio. Se vai sair do seu padrão, o cliente pediu isso, você vai lá e anota. Bolo 17 centímetros, 3 camadas de recheio, 4 camadas de massa. E aí, vamos lá, vamos supor. Eu vou colocar aqui, então, vai ser um naked cake de 17 centímetros. Aí a gente já começa a descrever. A massa cacau, o recheio, vamos colocar então brigadeiro, doce de leite, mais topo, brigadeiro enrolado. Tô inventando, tá? Esse pedido aqui de fato nunca existiu, mas vamos supor, vai ser enrolado brigadeiro brulê com frutas vermelhas. Então, aqui a gente já sabe que esse pedido, ele vai ser todo naked, então inclusive eu vou ter que colocar aqui, naked cake 17 centímetros, bico perlé, que assim eu já fico sabendo como é que vai ser o acabamento, né, que bico que eu vou usar para fazer esse naked cake. Eu já sei a massa, já sei qual que é o recheio, que são aquelas 2 camadas da parte interna, né, e aí depois no topo, além do brigadeiro de doce de leite, a gente vai colocar também o brigadeiro brulê enrolado e vai colocar as frutas vermelhas. Beleza, pra mim tá super claro esse pedido. Ainda assim, se for uma coisa muito específica, você pode colocar vídeo e foto, ou conforme foto do cliente, conforme referência, qualquer coisa assim. Você pode inclusive colocar a referência aqui, o link dela, ou anexar uma foto se você quiser. Depois, o tipo de evento. Aqui eu vou colocar, por exemplo, aniversário. Por que é legal essa coluna? Assim você consegue fazer o que a gente chama de CRM, né? De uma forma super simples. Você consegue saber qual que é a finalidade daquele bolo. Então, por exemplo, eu sei que se é um bolo de aniversário, eu consigo me antecipar para o ano seguinte. Eu já venho aqui nos pedidos, por exemplo, de novembro. Eu já sei quais foram os clientes que fizeram pedido naquela data. E eu consigo sugerir uma nova venda, né? Se o aniversário tá chegando, o aniversário do seu cunhado tá chegando, foi um bolo de casamento, por exemplo, você consegue sugerir uma venda de comemoração de um ano de casado e assim vai. Depois, cliente. Então, cliente aqui é bem fácil, a gente vai colocar o nome da cliente. E por que eu gosto também dessa coluna? Assim a gente consegue sempre chamar o cliente pelo nome. Isso traz uma espécie de relacionamento que é muito importante. O cliente sabe que ele tá falando com alguém, não é uma empresa, uma máquina. Então, vamos supor, você terminou de fazer o bolo, ele já tá embaladinho, você pode, inclusive, aqui a gente gosta de enviar nossos bolos sempre, né, com alguns cuidados para garantir que o bolo vai ter um bom transporte, vai ser consumido na temperatura certa. Então, junto com isso que a gente envia, a gente coloca o nome do cliente. Então, você coloca já isso junto do bolo assim que ficou pronto. Então, não importa se eu fiz o bolo, sei lá, da Ana Maria, a Rafa fez o bolo da Joana, não importa quem fez o que, vai estar ali o nome do cliente e você consegue entregar com segurança que é o cliente certo. Então, vamos supor, vou colocar aqui Joana. E aí, o meio é por onde ele chegou.
é muito legal você ter essa noção, primeiro para você saber qual canal tá te trazendo mais clientes e principalmente como você acompanhar o processo dessa venda. Então, aqui, por exemplo, agora a gente tem focado mais a venda em menos canais, mas por muito tempo já chegou venda por e-mail, pelo Facebook, por WhatsApp pessoal, pelo WhatsApp da empresa, então virava um tumulto. Então aqui eu gosto de deixar bem específico. Então vamos supor, aqui a venda vai ser pelo direct, ou você coloca direto no Instagram, até mais fácil. Você coloca aqui Instagram. E aí eu gosto de, quando é Instagram, eu gosto de já nomear que Instagram é aquele, porque não adianta colocar Instagram e depois procurar por Joana e aparecer trocentas Joanas. Então vamos lá, Instagram, a gente pode colocar Joana_23, sei lá, o Instagram dela. E aí depois a data é basicamente o primeiro contato que ele teve com você. Eu gosto de ter essa ideia também, então vamos lá, mais um item pra gente adicionar. 16 de setembro, por exemplo, e a entrega é o que de fato é mais importante. E aí vamos supor que o cliente fez o pedido com bastante antecedência, então a gente sempre anota o pedido no mês que vai ser a entrega, tá? Não no mês que foi efetuado o pedido. Então aqui você pode ver que a gente tem vários meses, a gente vai pro mês de novembro, que é quando ele vai fazer de fato a retirada dele, né? Então a gente coloca aqui 16/11, que eu sei que cai numa segunda-feira, e eu gosto muito de escrever isso entre parênteses, porque pra mim faz muita diferença o pedido que cai na sexta, no sábado, na segunda, na terça, então eu sempre coloco o dia da semana ali bem descrito pra não ter nenhum erro. E aí depois a gente vai colocar o preço desse bolo, então vamos lá, você pode inclusive fazer uma formulinha aqui pra te ajudar. Então você coloca esse igualzinho, né? Aí você clica no valor que você quer do valor unitário, faz multiplicado, que é o asterisco, pelo volume, né, de vendas, pela quantidade, vai dar 1, que na verdade 205 vezes 1 vai dar 205 mesmo. Mas se tiver uma quantidade maior aqui, um volume maior, vai multiplicando, então fica mais fácil fazer essa conta. Pagamento significa por onde vai vir, então é dinheiro, qual das contas que vai usar, como que vai ser. Então aqui, por exemplo, a gente coloca por onde vai chegar esse dinheiro e depois o status, se pagou ou não. Se pagou uma parte, por exemplo, ele pagou só R$100, eu coloco ok, sem checar. Isso aqui, gente, é uso interno, então você não precisa se preocupar em fazer tudo muito bonitinho, tá? Então, ok, sem checar significa que ele fez uma parte do pagamento R$100 e checar significa porque às vezes de fato o cliente manda para você o comprovante e o dinheiro volta. Então você precisa checar se de fato cai na tua conta. Só depois que checar, você vem aqui e passa para ok, 100. Aí fechou. Aí fica faltando R$105. Pegou tudo, já pagou 205, beleza, ok, tá finalizado o pagamento, já caiu na tua conta. E aí você faz isso para quantas vezes? Sempre nessa coluna, sempre todos os pedidos do mês. Você vai fazendo uma diferença aqui entre um e outro para garantir que fique bem visual o que é o próximo pedido. Se tiver mais pedido da Joana, você faz sempre nessa mesma categoria, né, que você criou para Joana, e assim você vai. No final, você consegue inclusive ter uma noção de quanto foi seu faturamento. Então você vem aqui, por exemplo, umas colunas abaixo do valor total, você vem aqui, faz a somatória, vamos supor que tivesse outros pedidos aqui, você sabe que o total do seu faturamento de novembro foi R$205. Enfim, bem hipotético, só para você entender. E assim você consegue se organizar, outras pessoas que trabalham com você conseguem dividir essa planilha e alimentar essa planilha, inclusive se precisar. Eu particularmente gosto muito assim, porque eu consigo ter acesso a essa planilha em qualquer lugar, em qualquer horário. Agora, a partir desses dados que você já tem aqui mensal, a gente vai saber como se organizar semanalmente, que é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Alimentada aquela planilha, a gente vai passar para essa outra etapa, que é a etapa semanal. Essa aqui, eu particularmente gosto muito dessa versão bem mais analógica, então é muito mais manual, eu prefiro, acho mais visual. Então você pode sempre fazer uma mesma versão, um pouquinho mais especificado do que é cada dia da semana, pelo computador, é lógico, mas aqui a gente tem se adaptado muito melhor dessa forma, então a gente consegue riscar, consegue fazer anotações, aí eu vou mostrar um pouquinho mais como funciona. Eu particularmente nunca me dei muito bem naquele esquema de bloquinho de pedidos, que você
descreve qual a massa, qual o tamanho, se pagou, como é que tá. Eu não curto muito, porque dessa forma fica uma coisa um pouco poluída. Dá certo se você tem menos pedidos, mas se tiver muitos pedidos na mesma semana, começa a ficar pouco visual, você não consegue agilizar tão bem os seus processos, né? Você acaba fazendo cliente por cliente, não fica tão bacana. Então por isso eu vou apresentar essa outra forma aqui, e aí você fique sempre de acordo para ajustar com a sua realidade, o que vai funcionar melhor para você. Aqui tô de novo com uma agenda super hipotética, que a gente tá com 2 pedidos na agenda, só para você entender como poderia funcionar esse processo. Então vamos lá. Eu coloquei uma agenda semanal de segunda a sábado e só. Por quê? Eu também não faço isso nesse bloco enorme normalmente, tá? Eu faço isso numa agenda, eu gosto mesmo desse papel nesse caso. Então eu fiz isso numa agenda mesmo. Você pode inclusive fazer aí, se você quiser, tiver uma lousa branca, você pode escrever direto, dividir por dia da semana fazendo a lousa branca. Pode fazer dessa forma também. Pode fazer, inclusive, pegar um quadro bem grande de vidro e escrever direto nele. Enfim, tem várias formas de você reproduzir isso aqui. E aí eu coloquei só de segunda a sábado, porque é muito importante você considerar você ter um dia de descanso, senão você vai surtar eventualmente. Fiquei muito tempo trabalhando de domingo a domingo e funciona, mas você acaba ficando muito mais cansada, mais cansado, ainda mais para quem já tem filho, para quem ainda estuda, para quem tem outras tarefas, né, semanais que ocupam um tempo. Então aqui eu tô de segunda a sábado, se quiser colocar domingo no seu, fique à vontade. Para ficar mais didático, eu não coloquei um monte de pedido e um monte de coisa, então você vai entender mais ou menos como funciona essa organização. Tô supondo aqui que meus 2 pedidos, da Juliana e do Henrique, vão ser ambos para sábado, tá? Então, caso você tenha um pedido para outro dia, você flexibiliza um pouquinho isso, mas vamos lá. Então, para começar, na segunda-feira é legal você colocar tudo aquilo que não tem a ver com o pedido de fato. Então, você vai fazer todo o outro processo, porque afinal, ser confeiteiro envolve muitas outras coisas que de fato fica ali na cozinha. Então, por exemplo, você vai, primeira coisa de tudo que eu gostava muito de fazer, ainda faço, né, de segunda-feira, é dar uma olhada no estoque. Então, a partir disso, é legal você já saber quais são todos os pedidos da semana. Por isso é legal você tentar não quanto antes seu cliente fizer o pedido com você, mais você consegue se organizar. Não tô falando para você recusar pedidos para 2 dias dali pra frente, mas fazendo isso você acaba se embananando um pouquinho na sua organização. Então, quanto mais você conseguir adiantar os pedidos, melhor. Então, supondo que a gente já tem esses pedidos, 2 pedidos, né, pro final da semana, a gente já sabe tudo que a gente vai precisar, não vai ter nenhum evento aí que vai acabar embananando nossos planos. Então, vamos supor, vou analisar o estoque, e nisso eu já considero embalagem, eu considero tudo que não é perecível. Então, se tá acabando a farinha, acabando o leite, acabando creme de leite, manteiga, tudo, corante, sei lá, qualquer coisa desse tipo, você já coloca ali na sua listinha e você já sai para comprar na segunda-feira, que acaba sendo um dia que você tá um pouquinho mais tranquila de tempo, normalmente, numa vida de alguém que trabalha com encomendas, né? Então você consegue fazer todas essas compras já também, e aí você já fica sabendo já quais contas você tem que pagar. Então é legal você também alimentar ali de canto uma planilha com os seus gastos. Então você vai colocar todas as contas que você teve, se por acaso chegou alguma conta da net, de luz, de água, seja do que for, você também aproveita a segunda-feira para dar um foco. Não é que você não pode pagar a conta outro dia, mas segunda-feira você foca para tentar eliminar tudo que não seja cozinhança da sua frente. Depois, é legal na segunda-feira, se sobrar um tempinho, você já começa a pensar em novos testes. Então, isso aqui é uma semana hipotética, você não precisa toda semana fazer todas essas atividades. Mas pensando que se eu quisesse, por exemplo, começar a desenhar um cardápio de Natal, eu vou usar os dias da semana que eu tô mais ansiosa para isso. Então, na segunda-feira, eu vou começar a pesquisar referências, vou me inspirar com outras coisas, vou rascunhar algumas receitas, fazer alguma receita do curso que você aprendeu e não tinha testado ainda. Você usa esse dia da semana para você ficar ali já sabendo como vai funcionar esse teste. Pode inclusive escrever mesmo mudanças que você quer fazer, combinar uma receita do curso com outra, enfim, faça como você quiser nesse dia. Aí depois, na terça-feira, você vai terminar esse teste, né? Se der tudo certo, você achar que ele já tá aprovado, você vai usar
esse dia mesmo para já fotografar. Então você pega, é legal quando você quer fazer um cardápio bem completo, com fotos, fatias, você acaba sacrificando aquele produto. Dificilmente você vai conseguir vender, até porque ele passou muito tempo ali, você falando em cima dele, tirando foto. Então não é legal você vender ele depois. Ele é feito para isso, é investimento que vale muito a pena, por sinal, você fazer, eventualmente. Então, tira todas as fotos do produto, provou, deu certo, a foto ficou legal, já aproveita para precificar esse produto também. Então você consegue já saber quanto, faz uma pesquisinha rápida de mercado a quanto você pode vender, checa quais são os seus custos. E aí depois, se ainda sobrar esse tempinho, você consegue inclusive já dar uma montada no seu cardápio. Então, vamos supor, para torta de Natal eu sei que eu já vou fazer o panetone, eu sei que eu já vou fazer pão de mel. Aí você já começa a montar mais ou menos como vai funcionar esse seu cardápio de Natal. Depois, na quarta-feira, a gente já começa a ficar um pouco mais próximo do final de semana, que é quando as encomendas se intensificam, e aí você vai começar a adiantar aquilo que não vai ter prejuízo por estar armazenado com antecedência. Então, vamos supor que você tem uma encomenda com algum detalhezinho de pasta americana, por exemplo. Quarta-feira para mim seria ótimo fazer isso, porque a pasta americana aguenta super bem. Ou, por exemplo, se você puder, se você quiser adiantar uma encomenda de brigadeiro enrolado, no curso a gente ensina como fazer brigadeiro com bastante antecedência, congelar por meses, antes de 2 meses, na verdade, né? Antes da entrega. Então você consegue já fazer essa massa, o brigadeiro já descansa as horas que você tem que descansar, e você consegue enrolar tudo isso nesse dia mesmo, congela, tá tranquilo, vai ficar super fresquinho pro cliente. Então beleza, você faz tudo aquilo que dá pra você adiantar, tudo que dá pra você tirar do caminho, né? Então vai fazendo nessa parte. Se você quiser também, inclusive, tiver uma semana super tumultuada de pedido, quiser já fazer massa, quiser já fazer ganache que dura bastante, você pode fazer isso também. Você pode inclusive armazenar as massas com mais antecedência, pode congelar se precisar, que assim você vai tirando as coisas do caminho. Essa é a maior ideia. E você pode usar esse dia também para já comprar coisas mais perecíveis. Então, por exemplo, comprar alguma fruta, comprar, por exemplo, morango, comprar amora, comprar alguma flor, alguma coisa assim. Tem flores que elas têm uma durabilidade muito diferente uma da outra. Então a gente tem desde flores que aguentam tranquilamente uma semana, até flores que é legal de usar até o dia seguinte. Então, dependendo da espécie que você for usar, compra já antes, deixa na água ali bonitinho, vai funcionar super legal. Aí na quinta-feira que começa de fato, e se você não for congelar nada, né, for tudo usar fresco, sem congelar, aí que de fato vai começar o seu pré-preparo para os seus pedidos, isso considerando um bolo. Então vamos supor, se meu pedido é para sábado, na quinta-feira eu faço todas as etapas de massa, de recheio e de cobertura, tudo. Faço tudo na quinta-feira, que assim elas vão ter tempo suficiente para descansar, para eu montar no dia seguinte. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma massa de 17 centímetros branca, vou colocar, vou fazer também essa massa de 13 centímetros de cacau, sempre descrevo qual o diâmetro, qual o sabor, e assim você vai colocando tudo junto, não importa para quem que é. Se você quiser ao lado colocar 17 centímetros massa branca juliana, você pode colocar, mas o importante é você colocar qual que é o diâmetro e qual que é o sabor, é isso. Coloca tudo isso, depois brigadeiro de chocolate. Quando eu não anoto nada, eu já sei que é em ponto de bico, que é o ponto que a gente mais usa. Então aqui significam 4 receitas. Vamos supor que aqui no meio da semana, quando eu já tinha rascunhado tudo que eu ia fazer ao longo da semana, entrou mais um pedido. Então, vamos lá. Vamos supor que entrou o pedido da Ana. E a Ana pediu uma massa de cacau também, que também vai ser de 13 centímetros. Aí eu venho aqui, já escrevo que são 2 massas de cacau e não preciso ficar com uma lista enorme. Você dobra, se for o mesmo produto, exatamente a mesma coisa, você dobra. Vamos supor que para isso eu vou ter que colocar mais uma receita de brigadeiro de chocolate. Esses números são hipotéticos, tá, gente? Só pra você entender. Beleza, e assim você vai, já sabe quantas receitas de brigadeiro tem que fazer, quanto de creme tem que fazer, e pronto, fechou. Isso já é o suficiente pra você lotar a sua quinta-feira, dependendo do volume de pedidos, lógico. E aí depois, na sexta-feira, você vai fazer toda a montagem desse bolo. Então você vai desde
Tem algumas coisas, por exemplo, o caso de marshmallow, o caso de buttercream, a gente gosta de bater na hora. Você pode a gente até inclusive ensina a congelar buttercream, funciona super bem. Vamos supor que você não tem buttercream congelado, então você vai fazer o seu buttercream na sexta-feira, e aí já nesse dia, você já vai montar o seu bolo, prensar e deixar ele algumas horinhas ali na geladeira. Eu gosto de deixar no mínimo 2 horas prensando, não menos que isso, começa a ficar um pouco mais sensível o seu bolo. Beleza, deixou prensado algumas horinhas, tira da sua prensa e você vai cobrir o bolo completamente. Então se tiver alguma corzinha, alguma espátula, seja o que for, você vai fazer também na sexta-feira. E aí, depois que você já cobriu o seu bolo, ele estiver completamente já coberto, raspado, tudo bonitinho, você vai deixar ele envolvido, né, dentro da embalagem que vai para o cliente, e assim que ele vai dormir para sábado. Que assim, por exemplo, se você tiver feito um naked, que nem a gente supôs na nossa planilha mensal, se você tiver feito um naked, ele não vai ressecar durante a noite na geladeira. Ele vai estar ali protegido pela embalagem. Então, beleza, fez isso, seja a embalagem que você quiser, a de papelão, a de plástico, o que você se sentir mais confortável. Terminou de fazer isso, no sábado você vai fazer a finalização desse bolo. Gosto sempre de fazer a decoração, a finalização no dia da entrega, porque isso, querendo ou não, traz um aspecto mais fresco para o seu bolo. Então, por exemplo, se eu já montei o meu bolo, por mais que ele tenha morango no recheio, se eu montei o meu bolo com uma massa branca, brigadeiro branco, morango picado, buttercream, eu levei ele pra geladeira e aí no dia seguinte eu vou colocar os morangos na parte de cima, ou as flores, ou as castanhas caramelizadas, ou o suspiro, o que tiver de finalização vai no dia da entrega, porque é algo super rápido de você colocar e você consegue manter uma finalização muito fresca, muito mais legal pro seu cliente. Lógico, é nessa hora também que você vai bater uma foto rápida, porque você só consegue aumentar o seu portfólio se você de fato registrar os seus pedidos, né? Então, terminou de fazer a decoração, eu gosto também de colocar no dia da entrega qual é o nome do cliente e o horário que ele vem. Que já que eu acabo olhando muito mais para isso aqui normalmente, eu já coloco o horário, já coloco o nome e já sei quem que é. Feito isso, acabou, aí você age de acordo com os seus horários, né? Depende, a gente aqui tá um pouco mais restrito com o horário. Se tiver um pouco mais de flexibilidade, você combina isso com o seu cliente, que o horário que ele vem. É legal você não deixar um espaço muito amplo. Por exemplo, entrega de sábado das 8 da manhã às 8 da noite, porque assim você começa a não conseguir fazer outras coisas no caminho. Não significa que você não vai atender das 8 às 8. Significa que, se por acaso você já sabe que a Juliana é para as 10h30 da manhã, você vai dar prioridade para Juliana, que é às 10h30, e não pro Flávio, que é às 7 da noite. Você consegue ter uma ordem de prioridade também. Isso é muito importante quando se tem um volume muito grande de vendas. Bom, feito isso, acabou, e aí na semana seguinte começa tudo de novo. Bom, essas foram algumas dicas bem práticas, bem realistas do que a gente faz aqui. Caso você prefira aí por outras questões, não usar essa versão de papel, não usar essa planilha que a gente faz no Google Drive, você pode sempre recorrer a outros sites. Hoje em dia tem muitos modelos que fazem um trabalho bem mastigado, que é muito legal para quem quer fazer isso. Não é o que a gente usa para encomenda aqui, mas a gente usa essa opção que eu vou te falar para cursos, né? A Doltire tem 2 categorias, e para os cursos da Doltire a gente usa isso para se basear, que é o tal do Trello, Trello. Então vale a pena, se você tiver vontade de ir para esse caminho, dar uma olhadinha também nessa opção, que com certeza ela vai te ajudar bastante. Bom, espero ter sanado grande parte das suas dúvidas. Se ainda assim surgir alguma coisa, a gente vai conversando. E um grande beijo, te vejo no próximo vídeo, te vejo por aí.